Tá ouvindo o som, né? Tá. Entrei aqui ao vivo, tá, galera? Ah. Tá vendo aí, William? Eu vou entrar aqui pra ver. Ah, não, que você vai estar se preparando para ligar o teu Instagram, né? É, o Instagram aqui eu já liguei. Eu boto essa contagem regressiva bem longa para se der algum chabu, já vejo e tal. Agora começa. A visão é aquela ali, eu não sei se você já viu ali na turma ali aqui. Olá pessoal, bom dia e bom dia, boa tarde, boa noite, sou Álvaro de Vardim, esse aqui é o nosso videocast, podcast Universitalks aqui do nosso Centro Universitário Santa Cruz, hoje dia 3 de abril de 2024, 11 horas e mais 8 minutinhos aí, a gente já pede desculpa por ter começado atrasado, mas tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas a gente sempre resolve, quem sabe faz ao vivo, estamos aqui para fazer ao vivo, dando bom dia para vocês e para quem está vendo ao vivo e depois para quem vai assistir, vai o nosso boa tarde, o nosso boa noite, porque essa gravação fica para sempre aqui no nosso canal do YouTube do Centro Universitário Santa Cruz. E falar nisso, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative todas as notificações. O canal do Centro Universitário Santa Cruz, o Universitalks, não é só para curtir, também é para compartilhar. Conteúdo bom é para curtir, é para compartilhar. Então se inscreva, ative todas as notificações, compartilhe aí com teus amigos, com a tua família, mostre aí o nosso conteúdo do Centro Universitário Santa Cruz, que nós estamos fazendo essa proposta de universalidade, que é a proposta da universidade. Conversar com todas as tendências, dialogar. A proposta aqui do Universitalks, desse universo do conhecimento que nós estamos propondo aqui no Centro Universitário Santa Cruz, com as nossas órbitas, é justamente isso. Proporcionar essa diversidade de pensamento, essa diversidade de diálogo. O importante é o que? Dialogar. E nessa nossa sociedade polarizada, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós precisamos o que? Sobretudo dialogar. E esse é o espaço, essa é a proposta, o grande valor de uma universidade. É dialogar e produzir conhecimento. Eu sou um jornalista, eu defendo isso, que o jornalismo também é a produção de conhecimento. Nós estamos aqui para produzir conhecimento e hoje será um grande dia de produção de conhecimento dentro da nossa órbita de saúde, eu acho que da nossa órbita também de direito, porque o nosso assunto de hoje se encontra assim com a saúde, com a área da saúde, com a área da psicologia, com a área do direito, dentro dessa questão da criminologia. E hoje nós estamos bonito, hein? Hoje nós estamos forte aqui. Eu fiquei até sabendo que o nosso convidado é rock and roll, igual a mim, toca guitarra, olha só, hein? Você está pensando aqui que o professor é aquele cara assim que a gente tinha aquela impressão dos anos 40, aquela gravata meio esquisitona. Não, nosso
Nosso convidado é rock and roll, é rockstar, entende tudo. Vou fazer um podcast com ele falando de rock and roll depois. Mas hoje a gente vai falar sobre o quê? A ciência a serviço da justiça, a perícia criminal no combate aos crimes. Ele que entende muito disso. Ele que é doutor em perícia forense, é isso, não? Genética forense, pensa nisso, hein, genética. Eu estou me sentindo no CSI, aqui estou me sentindo também nessa nova série do Globoplay, que esqueci, que é um psicólogo, estou parceiro. Então, vou deixar de falar e vou convidar o nosso professor da área de criminologia, Emerson Bertassoni. Seja bem-vindo, professor Emerson, aqui é o Universitalks, é um prazer muito grande recebê-lo aqui para bater esse papo aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo, professor. Bom dia, Álvaro, bom dia aos ouvintes, bom dia àqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais. É uma satisfação que se renova poder estar junto nessa instituição que é a Uni Santa Cruz, podendo falar um pouquinho da nossa atuação profissional, um pouquinho das nossas auguras, né? Um pouquinho das nossas perspectivas aí para a nossa produção e trabalho na área de perícia criminal. Que bacana, que legal, né? É bacana, pessoal, né, professor, eu sempre falo isso, daí ainda bem que existe a divisão do trabalho, né? Eu corto o dedo, sai um sangue aqui, eu já entro em desespero, assim, sabe? Imagine agora o que é o trabalho de um perito criminal. Deve ser uma loucura mesmo, mas antes da gente começar, vamos aqui dar um abraço para aqueles que já vieram aqui, a Letícia, que ela estava pedindo, começa, a Letícia Moreira, design criativo, a Viviane aqui, aguardando ansiosa, começamos, e o Diego aqui, Pontaroto aqui, um bom dia. Olha só, pessoal, quem quiser mandar uma perguntinha aqui para o nosso professor Emerson aqui, sinta-se à vontade, que ele está aqui para bater esse papo e conversar com a gente, né? Então vamos conversar, vamos parar, que senão eu fico aqui enrolando, daqui a pouco eu vou começar a conversar com ele de rock and roll, né? Mas hoje aqui é perícia. Me conta uma coisa, professor Emerson, a gente sempre gosta. É o seguinte, hoje nós estamos o quê? Inaugurando esse nosso papo, o que é? É o papo com o prof. Papo com o prof, assim, com o prof, com a prof. Conhecer quem são os nossos professores aqui. Por exemplo, vamos dizer assim, a gente está andando no corredor, tá? A gente sabe que é professor, mas o que ele fez? Estava conversando agora há pouco com um colega nosso aqui na universidade e falei, o professor Emerson fez isso. Nossa, ele fez tudo isso, fez. Então a gente precisa conhecer quem somos nós, né? Quem constrói essa universidade. Vamos dizer assim, um grande propósito é oferecer conhecimento para os nossos alunos, mas quem faz essa universidade é o corpo de colaboradores e o corpo docente. Por isso que a gente quer conhecer todos esses nossos grandes professores. Estamos conversando aqui com a primeira edição aqui dentro do Universitalks, com o papo com o prof e com o professor Emerson. E me conta uma coisa, professor Emerson, como é que começou? Você é formado em farmácia, né? E como que surgiu esse interesse de genética forense? Você viu muito filme policial aí nos anos 80 e falou, eu vou fazer isso na minha vida? Como que foi? Conta pra gente. Interessante a pergunta, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu sou farmacêutico bioquímico, formado aqui pela Universidade Federal do Paraná, em 94. E ali nos idos de 92, 93, eu ainda fazendo quinto, sexto período de faculdade, eu vi uma palestra de um colega meu, o Dr. Arthur Tristel, falecido Dr. Arthur, falando sobre o farmacêutico na criminalística, e eu me interessei muito por aquilo, né? E já me formei em 94, já passei no concurso já em setembro de 94, e de lá para cá eu tenho tido esses 30 anos aí de polícia, né? Mas naquela época não tinha ainda esse glamour do CSI, e a gente ficava vendo as informações, estabelecendo as informações, tudo por televisão, demorava muito, né? A comunicação não era como a de hoje, né? E o interessante é que a gente sempre teve esse ponto, né, de investigação. Então, falando um pouquinho sobre a trajetória, né, eu passei no concurso, eu já tinha a minha especialização na área de imunologia clínica, né, eu sou imunologista clínico, sou farmacêutico bioquímico, e aí fui fazer meu mestrado e doutorado na área de genética molecular, já dentro da polícia, né. Na verdade, eu
tive a oportunidade de fazer o mestrado em 98 na USP, em São Paulo. Retornei em 2000 e trabalhei com extração de DNA de tecidos ósseos, na parte de identificação humana, né? E em 2012, eu finalizei meu doutorado aqui na PUC do Paraná, né? E na área de genética molecular forense. Também, durante todo esse período, assumi algumas missões, né, importantes na nossa vida. E junto com outros 2 colegas fundamos o Laboratório de DNA aqui do Estado. Isso é uma grande conquista para a polícia, né, para a polícia científica e para a polícia em geral. Em que ano que foi isso, professor? Foi em 1998, com o primeiro laboratório construído em 2002. Então, até então não existia a polícia científica no estado do Paraná? Então, não existia. Na verdade, não existia um laboratório. Não existia um laboratório, exatamente. A polícia científica iniciou dentro das carreiras da polícia civil, né? Aí é uma carreira diferente, então. Isso. Porque a investigação criminal, o modelo de investigação brasileiro é um modelo policial, né? Então a perícia estava dentro da polícia civil até 2001, quando nos desvinculamos. Então a gente tem esse ponto de vista da autonomia, da participação autônoma e consequentemente, plural, né? É uma discussão bastante grande, inclusive com o caso Marielle, né? Ali no Rio de Janeiro, fazendo a menção à autonomia da polícia. Então, de lá para cá, eu assumi a direção do Instituto de Criminalística, depois assumi a direção geral da Polícia Científica, fiquei diretor por 4 anos, né? 4, 5 anos, fui diretor, presidente do Conselho Nacional de Perícia Criminal, e toda a minha vida profissional foi voltada à parte de identificação humana mesmo, né? Mas também trabalhei em locais de crime, crimes contra a pessoa, trabalhei em locais de crimes contra o patrimônio, trabalhei na balística forense, também na identificação de veículos, que é a parte de levantamento de numeração de veículos roubados e furtados. Eu tive uma participação bastante grande dentro da polícia em várias áreas, né? Mas meu trabalho praticamente voltado ao objetivo final, sem dúvida nenhuma, foi dentro da identificação humana. Você falou de concurso, que você passou no concurso para a Polícia Civil, isso? Na época, a perícia, né, o concurso para perito criminal estava dentro das carreiras da Polícia Civil. Então, de 2001 para cá, nos desvinculamos. Então, hoje você tem uma polícia autônoma, hoje não, desde 2001, né? Sei. Você tem uma polícia autônoma, chamada de Polícia Científica, que é a responsável pela perícia oficial de natureza criminal. Todas as perícias que são feitas no estado do Paraná, no âmbito criminal, são realizadas pelos órgãos oficiais que compõem e os peritos oficiais que as compõem. Certo. E, por exemplo, aqui dentro, para a gente falar especificamente agora então, dessa parte do Uni Santa Cruz, o professor dá aula para o curso de criminologia, que é justamente para chegar próximo disso, daí como que funciona assim, professor? Isso, vamos falar sobre vamos generalizar a coisa e depois a gente fica mais no foco individual da criminologia. Certo. Eu sou professor da área de saúde, né? Estou aqui nos cursos de biomedicina, farmácia, engenharia, enfermagem, a parte fisioterapia, né? E ingressei agora, inclusive, né? Sou professor novo na instituição. Né? Seja bem-vindo. É uma alegria. Quando o professor Denis falou, o dia que eu te conheci, ele falou, esse é o cara. Daí a professora Fernanda escutou, é o cara. Tá? Eu falei, opa, vamos que vamos. O professor Denis e a professora Maria Fernanda já tem uma longa trajetória trabalhando junto em outras instituições aí, né? E também o professor Marlon me convidou para ministrar algumas disciplinas já num curso novo, bacharelado de criminologia. Criminologia é um termo novo para a população em geral, né? Mas ela é uma ciência. A criminologia é uma ciência empírica, né? Mas ela é uma ciência interdisciplinar que estuda 4 vetores dentro da sociedade relacionada à segurança pública ou segurança privada. Estuda o crime, estuda o criminoso, estuda a vítima do crime e o controle social, que seria a questão das leis,
seria a questão do que a sociedade controla com relação aos ilícitos itálios, né? Então a gente tem essa posição. Então é um estudo bastante científico esses quatro objetos aí que a criminologia tem. E o interessante de se falar em criminologia é que o criminólogo tem um grande mercado de trabalho, né? Que hoje é pouquíssimo explorado no Brasil, né? Até porque tem pouquíssimos cursos. Acho que tem 1 ou 2, 3 cursos aí rodando, sendo a primeira turma formada a questão de 2 anos atrás. Eu tive a oportunidade também de dar aula para essa turma. Certo. E o Uni Santa Cruz está inovando aqui com essa perspectiva, essa proposta do curso de criminologia. Então a gente pode trabalhar, o criminólogo formado pode trabalhar em várias áreas, né? Mas a grande sacada, o grande objetivo do criminólogo é o profissional que estuda esses 4 objetos para prevenir a delinquência, para diminuir a criminalidade, por meio de políticas criminais. As pessoas entendem a política criminal hoje feita por profissionais da área de segurança pública, tá certo? É por aí mesmo. Mas você tem que ter uma pessoa que entenda especificamente a teoria criminológica para poder propor uma política de Estado e não de governo. Certo. Né? Que é o difícil, é uma política de Estado. Para isso eu preciso de um criminólogo que faça isso com bastante excelência, porque conhece o direito penal, conhece o direito constitucional, conhece a história da criminologia, a evolução do pensamento criminológico, desde a época das escolas clássicas até a escola moderna, né? Então é isso que nós precisamos hoje no país. Portanto, na Europa e nos Estados Unidos, principalmente em Portugal, que é o grande berço da criminologia, isso já está muito bem definido, né? Portugal. Você tem a impressão desse tipo de ciência surgir nos Estados Unidos ou em países mais, vamos dizer, evoluídos da Europa, né? Interessante Portugal. E por que Portugal? Portugal por conta do espaço que o direito tem para esse tipo de entendimento lá, que é uma coisa certo. Que está sendo vista hoje aqui no Brasil para poder encabeçar esses espaços, né? Bacana. E você veja assim que o curso de criminologia chama atenção aqui uma mensagem, acho que já foi aluna tua aqui. Bom dia, a Camila Bora. Sim. Bom dia, professor Emerson, aluna da primeira turma de criminologia. Sim. Aqui só passando para dar um oi. Saudade das aulas, ó, a Camila aqui tá com saudade das aulas aí, né? Então você veja assim, que já impactou positivamente ali, né? Porque veja, você dentro da criminologia, você não tem apenas as disciplinas teóricas, né? Que são aquelas teorias específicas da criminologia, clássica, contemporânea, crítica. Você tem algumas disciplinas ali, que inclusive é a minha área de trabalho, né? Que é a área pericial. Você não vai formar um criminólogo para ser perito criminal, não é isso. Mas você vai formar um criminólogo que entende como é feita, como você consegue produzir uma prova. Uma prova de levantamento de local de crime, uma prova de levantamento de impressões digitais. Então a gente ensina isso na universidade, né? Nós temos uma disciplina chamada de locais de crime, onde você simula locais de crime, onde os criminólogos vão ter que fazer o levantamento de local, né, tudo simulado, né, com bonecos, com sangue cenográfico, para que os fundamentos da criminologia e da perícia criminal, né, os fundamentos da perícia criminal sejam constatados, né? Então a gente tem essa situação. Então o criminólogo vai ter disciplinas práticas mesmo, vai meter a mão na massa para isso. Né? E professor, quando você falou assim, quando a questão de ter uma política de Estado de criminologia, explica para a gente, assim, eu como leigo, nós aqui como leigos, assim, como é que é uma política de Estado de criminologia? O que me vem uma política de Estado é para evitar o crime, vamos dizer, inclusão, etc e tal, para a gente não acontecer. Como que é que funciona uma política de Estado de criminologia? Explica pra gente. Uma política criminal, ela vem do estudo aprofundado
do crime, estudo aprofundado do criminoso que levou esse indivíduo a cometer o crime. Se você conhece isso, se você sabe a estruturação social, indivíduo social desse Estado, né, vamos dizer assim, você consegue, obviamente, prevenir, fazer atividades para prevenção desses delitos. Então, vou dar um exemplo bastante interessante. Se você tem uma cidade ou uma localidade onde eu tenho um crime ou vários crimes com maior frequência, vamos dizer assim, e você analisa que aqueles crimes eles são oriundos, frutos de uma desestruturação social, ou seja, o Estado não está chegando, os deveres do Estado não estão chegando, o Estado não está conseguindo chegar ali com luz, com água, com esgoto, com a escola. Então você consegue trabalhar isso e propor políticas para evitar e diminuir essa criminalidade. É isso que o criminólogo faz, mas não é só isso, né? Então o criminólogo não é só para descobrir o criminoso, mas também para evitar. A criminologia também é para evitar o crime, políticas de inclusão para evitar o crime. Exatamente. A criminologia pode propor, inclusive, mudanças nas leis. A criminologia pode propor uma série de circunstâncias que possam, evidentemente, garantir os direitos constitucionais, né? Então você tem hoje um Estado brasileiro, o direito trabalha com um direito acusatório, né? Mas muitas vezes tem uma função inquisitória, não acusatória. Então o criminólogo... Você diz assim, vai para a Inquisição já. Então... porque você já tem um criminoso rotulado, como dizem as teorias criminológicas, né? Aquele indivíduo pobre, aquele indivíduo que não teve nenhuma condição, ele é um criminoso. Então ele vai delinquir e vai ter que encarcerar ele. Então esse é um ponto importantíssimo para trabalhar, né, com relação a isso, porque o criminólogo, sabendo as nuances, tanto só da questão legis, mas também, não só da questão legis, mas também da questão operacional da perícia criminal, o criminólogo vai além disso, ele tem uma noção e um trabalho bastante importante, não é só a noção superficial, do sistema penitenciário. Você veja, a segurança pública trata de prevenir o crime, a segurança pública trata de, uma vez ocorrido o crime, estabelecer o autor e a materialidade, e também a segurança pública trata da questão de você, obviamente, fazer o que com esse delinquente? Após uma condenação ou uma absolvição também, né? Então o Estado ele tem um poder de tutela desses indivíduos que são condenados. Qual é a tutela? Encarceramento. Você livra, você vai tirar o indivíduo do convívio da sociedade como uma forma punitiva para que ele pense naquilo que ele fez em relação às infrações penais que ele cometeu, né? O cerceamento da liberdade. Então o problema que a gente vê nesse país é justamente isso. É uma pessoa que pense do início ao fim, como eu falei para você, desses 4 objetos, para poder melhorar a ressocialização desse preso, para melhorar a forma constitucional, legal de como condenar, de como punir, né? Isso é muito importante. A gente não tem um profissional hoje que faça isso. Então o criminólogo vem para associar, para, vamos dizer assim, preencher essa lacuna que nós temos hoje no direito brasileiro e, consequentemente, nas questões oriundas, né, do processo de punição e absolução. É interessante a gente ver, né? Eu como leigo, assim, pensei assim que é bacana de ver que o criminólogo não quer que aconteça o crime, né? Então, por exemplo, que eu pensei assim, não, o criminólogo precisa de bastante crime, né, para sair investigando, ser o CSI, né? Senão não tem roteiro, né? Então, mas o mais interessante é justamente isso. Nós queremos uma sociedade mais igualitária, com políticas inclusivas, que o Estado seja presente. Por exemplo, você pega assim a condição que está o Rio de Janeiro, né? Onde não tem o Estado, tem tráfico e tem milícia, né? Então você veja assim, como você mesmo falou, o Estado é fundamental para levar a luz, para levar o esgoto, para levar a internet, que você veja assim como a milícia se constrói em cima da internet, do gás, etc. e tal, né? Então é interessante a gente ver essa possibilidade que o criminólogo está trazendo essa política de inclusão e querendo a paz na nossa sociedade, né, professor? E uma coisa importante que seja dita, né?
o que nós conhecemos, nós leigos, né? Vou me colocar como um leigo aqui, né? Mais ou menos, né? O que nós leigos entendemos de criminologia, ou melhor, o que nós leigos entendemos do crime? É aquilo que a mídia vincula, aquilo que os pais, as mães, aquilo que os parentes vinculam numa discussão familiar, né? E fica naquilo. Então fica aquela ideia, claro, leiga, né? Mas uma ideia, vamos assim, contaminada. O que o criminólogo faz? Ele estuda as teorias do crime. Tem lá a escola clássica, positivista, crítica, moderna, contemporânea. Ele vai estudar isso, quer dizer, o que pensavam antigamente os indivíduos que começaram tecnicamente, cientificamente, a estudar o criminoso. Lombroso é um grande nome da escola positivista, ele dizia que o cara nasce criminoso. E você concorda? Não concordo, Não concordo. Claro que não concordo. Ele nasce criminoso, quer dizer, ele tem características físicas de um criminoso. Características físicas. Físicas, a teoria dele não é características psicológicas, então Veja, eu tô falando uma forma de pensar o crime. Que é um positivismo aí, no caso. A teoria, a escola positivista. Aí depois veio a escola sociológica. Isso não, contrapõe. Peraí, não é assim. O crime, o criminoso, ele vem de uma estrutura social, né? Você tem que olhar a estrutura social dele, as oportunidades que ele teve, os valores que ele aprendeu. Então existe uma evolução para isso, né? E cada escola dessa, Álvaro, influenciou o direito da época, influenciou as decisões legis da época, influenciou os legisladores da época, né? E veja que interessante, o crime, você falar em crime, o crime é complexo, é uma estrutura, assim, é uma palavra que todo mundo sabe o que é, mas se eu pedir para você definir o que é um crime, você não consegue definir, porque crime você não vê, não é um copo, não é um microfone, não é uma garrafa. Crime, você tem que usar a metafísica para trabalhar em cima disso, entendeu? Você olha o crime, eu pergunto para você, Álvaro, o que é um crime? Poxa, então eu vou falar o que eu entendo de crime, vendo até pela mídia, como eu sou um jornalista. O crime é roubar o carro, um furto. Isso. Né? Um crime foi, vamos dizer assim, um caso que aconteceu agora, o caso do jogador de futebol Daniel. Isso. É um crime, mataram, esquartejaram, isso para mim. Homicídio, isso latrocínio, atropelamento, vamos dizer Perfeito. assim. O caso dessa semana lá do rapaz de 24 anos que atropelou outro carro, ele com um Porsche. Para mim isso é um crime. É palpável isso? Você pega no crime? Não pego. Tá vendo? Quando você... aí se torna metafísico, então? Aí, para você explicar o crime, você vai para a metafísica. Porque você não consegue pegar o crime. Eu não consigo. Isso aqui é um copo. Eu sei que é um copo. Mas tá, então roubar o copo é metafísico também? Aí você começa a pensar em outras nuances. Entende? Qual é a nuance? É uma ação complexa. Crime é uma ação complexa, uma ação que estabelece, sim, uma verdade, né? Quem comete um crime, comete um mal a alguém, está previsto no Código de Processo Penal, existem leis que protegem o cidadão. Então esse é um ponto que a gente já, de partida, vamos falar em criminologia, já a estruturação, a definição de crime já é uma coisa muito complexa. Por isso precisa de pessoas que têm o conhecimento para falar de crime. Precisam ter um conhecimento para falar de criminoso, do controle social, do sistema penitenciário. Essa é a proposta que a gente tem nesse sentido. E também não podemos esquecer das funções da segurança pública, né? E aí eu, como perito criminal, tenho uma experiência de 30 anos, né? Dentro da questão relacionada aí à perícia, né? Então eu tenho esse viés aí de estabelecer procedimentos, protocolos para identificação humana, para levantamento de local. Então o perito oficial, o perito criminal, ele tem essa proporção. E você falou assim que a pessoa tem que entender, né? Tem que entender o crime, né? Você falou, tem que entender de criminologia, a gente precisa de pessoas que entendam isso. Agora eu, como jornalista, eu vou entrar nesse campo assim, até da espetacularização da mídia. Você acha que a mídia explora muito crimes e com conhecimento raso? Como que você interpreta?
a cobertura da mídia, assim, por exemplo, ou casos de mais relevância, ou até mesmo casos de pouca relevância, aquele crime ali que não tem uma personalidade envolvida, tal, todas as coisas, mas o crime pelo crime, assim, você acredita que a imprensa explora isso? De uma maneira até rasa, vamos dizer assim. A imprensa explora aquilo que vende. Uhum. Se está vendendo, a imprensa explora. Então, por exemplo, quem gosta de ver a desgraça dos outros? Eu estava até conversando ontem com os alunos de direito, acho que muita gente gosta. Muita gente. Vou te dar um exemplo. Uhum. Quando você passa por um acidente de trânsito, o que acontece? O carro vai diminuindo, Ele para vai todo diminuindo. mundo, né? Quando eu atendo um local de crimes contra a pessoa, um local de morte na rua, quantas pessoas estão ali? 100, 200, 300 pessoas. Quando você libera o corpo para o Instituto Médico Legal, todo mundo vai para casa. Quer dizer, as pessoas estão ali para ver o cadáver, para ver o sangue, para ver a situação, para ver uma questão bastante impactante para quem não está nesse ponto. Então a imprensa, o que ela faz? Ela explora isso, ela não está errada. O jornalismo, você como bem conhece, não estou aqui tentando ensinar o padre a rezar a missa, mas o jornalismo, ele depende... Depende, precisa fazer a máquina girar. Com certeza. Então, e é óbvio que quando a imprensa adota esse tipo de vinculação, né, policial, criminal, ela não tem adensamento, ela vai superficialmente. Uhum. Por quê? O adensamento disso está com a polícia. O adensamento disso está com a polícia que investiga, que é a polícia civil, né? Está com a polícia que produz a prova, que é a polícia científica, está com a polícia que preserva o local de crime, que é a polícia militar, né? Então, o adensamento das questões relacionadas ao crime está aí. E tem que ficar na mão dessas polícias mesmo. Depois isso é feito, vamos falar em crime, né? Depois o delegado de polícia, que é o presidente da investigação criminal, o presidente do inquérito, ele vai arrolar todas essas informações num caderno, num documento, e vai entregar para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar, e uma vez analisado o Ministério Público com várias importantes informações ali, ele oferece a denúncia ao juiz, o juiz aceita ou não. Então esse é o caminho criminal que tem. O adensamento disso, a população só vê quando ocorre o crime. Uhum. E quando ocorre o julgamento. Olha que interessante. Uhum. Só que durante a ocorrência do crime até o julgamento, aconteceu muita coisa. Então a imprensa não tem como adensar isso mesmo. Eles vão pegar a parte superficial. Quem vai trabalhar todas essas questões é, consequentemente, os envolvidos. E aí eu faço aqui agora a minha posição como perito criminal. Uhum. Você pega um crime, onde tem a fase investigativa, inquérito policial, a investigação preliminar. Depois que a investigação preliminar termina, inicia a ação penal. Né? E a investigação preliminar serve para destravar a ação penal. Quer dizer, você, na investigação preliminar que o delegado de polícia faz, através do inquérito, ele vai levantar dados, levantar importantes informações e provas, e realmente o crime aconteceu. Se o crime aconteceu, com materialidade e autoria, aí entra com ação penal. Aí você vai ver lá na frente do juiz, se for tribunal de júri ou audiência criminal, os advogados de defesa e o Ministério Público adversariando. Né? Uhum. Então esse é um ponto. A prova material, que é produzida pelo perito criminal, perito oficial, ela está no centro desses dois processos. No centro da investigação preliminar e no centro da ação penal. Se tem prova, condena. Se não tem prova, absolve. Isso os grandes juristas falam. Aurí Lopes Júnior, por exemplo, uma frase bastante emblemática dele. E o delegado de polícia busca provas, busca informações do conjunto probatório para poder oferecer esse caderno fechado, relatar o inquérito ao Ministério Público. Então a prova material, ela tem vários ciclos, né? Uhum. Mas o ciclo da polícia e o ciclo judicial, ela está nos dois. Então as pessoas têm que entender que a prova material produzida por um perito oficial, por meio da perícia criminal, ela vai ter várias
responsabilidades e repercussões. A maior delas é de garantia dos direitos constitucionais da pessoa. A prova não mente. A prova foi feita para chegar o mais próximo da verdade, feito um ato pretérito, que seria a ação ao delito. Então, uma vez uma prova produzida de uma maneira correta, com todos os preceitos científicos, ela vai chegar mais próximo da verdade, portanto, mais próximo da verdade, o juiz terá condições de julgar. E isso é uma questão bastante básica, porque as pessoas esquecem da prova. As pessoas, o imaginário social da população sempre vai atrás daquilo que está na mídia. Então, um inquérito policial, na época da fase de investigação preliminar, e depois a parte da ação penal, né, onde o juiz, o conselho de sentença condena ou absolve a pessoa. Mas a prova fez esse movimento todo, através da dogmática, do processo penal, ele funcionar. Então você tem vários tipos de prova. Prova testemunhal, prova documental, a prova científica, que é a prova... A prova, por exemplo, a prova testemunhal, qual que é a prova que ela é uma prova mesmo, assim, da testemunha? O direito... Eu não posso mentir? Não, sob júdice você não pode mentir, mas se eu quiser mentir? Você vai mentir. Tá. Né? Mas e como que você vai provar que estou errado? Tá? Não sei. Vamos tentar explicar isso sobre a parte básica do direito. As provas no direito penal, no direito civil, elas têm o mesmo peso. Okay? Então, a prova testemunhal tem o mesmo peso da prova científica, na dogmática do direito. Mas uma prova testemunhal, ela é frágil no processo em que a pessoa possa mentir, inventar aquela história e, portanto, claro, talvez até mudar a visão do crime em si, né? Mas muitas vezes você não tem vestígios para analisar e fazer uma prova pericial. Então, se você não tem vestígio, a prova testemunhal ela serve muito bem. Mas quando você tem vestígios e produz uma prova pericial, ela é científica, ou seja, ela é contestável, ela é rastreável. Então, um segundo, um terceiro laboratório pode refazer essa perícia, caso o advogado de defesa queira. Então, o peso para o direito é igual, mas a gente sabe que a prova pericial, a prova científica, ela tem toda essa dogmática dos princípios da perícia, né? Ela vai pesar mais tanto para a decisão do juiz como a decisão do júri ali, né? Que ela vai pesar mais essa prova. Que as pessoas pensam assim, quem condena é o juiz. Não, o juiz não condena. Quem condena é o conselho de sentença, no júri popular, né? Quem condena é o conselho de sentença, são os jurados. Né? O juiz ele vai aplicar a pena, ele vai trabalhar em cima disso. E aí o Ministério Público, que é o poder acusatório, né, vai brigar, adversariar com o advogado de defesa que está defendendo o réu ou a pessoa envolvida no processo. Isso é muito importante. As pessoas têm que entender que se você entende este processo, e o criminólogo está aí, de início ao fim, se você entende esse processo, fica mais fácil opinar para criar políticas, fica mais fácil opinar e trabalhar, fazer um estudo criminológico sobre determinado problema, né? Enfim, tem várias áreas do direito, várias áreas da própria criminologia que podem ser trabalhadas nesse sentido. E também, nesse inteirinho, o criminólogo tem essa questão aí da perícia criminal, né? Ele não é um perito criminal, mas ele entende, ele sabe como provoca isso, quem produz, na verdade, essas provas, né? Inclusive esse curso que nós vamos dar aqui sábado agora, é um curso que traz isso à tona, né? Nós vamos fazer um curso de perícias criminais aqui em Santa Cruz, nesse sábado, dia 6 a gente não de tem abril. Na tela, mas coloquei aqui na câmera, ó, pessoal, tá aqui, ó. A gente tem esse curso aí, ele está formado com 3 horas, das 9 às 12, tem atividades complementares, é um curso que vai trazer, eu vou esmiuçar as áreas da perícia. Também vou falar sobre conceitos e a gente vai discutir casos reais. Então, assim, é muito importante enfatizar isso. Todas as vezes que se fala em criminalidade, né, estudo de crimes da determinada população, você tem que aliar isso a uma boa perícia criminal. Se a perícia criminal for boa, você tem um alto índice de solução de casos.
diminui a criminalidade. E o Paraná, segundo as últimas estatísticas agora da segurança pública, né, segundo a Polícia Civil, tem um índice de quase 70% de solução de crimes, que é um índice muito grande em relação aí à média nacional, né? E graças ao trabalho da Polícia Científica, sem dúvida nenhuma. Não só a Polícia Científica, né? Mas graças a um trabalho integrado da Polícia Civil, da Polícia Científica, da Polícia Militar e também, não podemos esquecer, da Polícia Penal. Certo. A Polícia Penal é a que... Antigamente se falava no carcereiro, Ah, né? certo. A Polícia Penal tem outras atribuições, muito modernamente falando, faz parte aí da segurança pública. Bacana. Você estava falando no crime, né? O crime de roubar o copo, o dolo ali. E para entender o crime, por exemplo, o trabalho do perito criminal, vamos dizer assim, esses crimes de corrupção, esses crimes de colarinho branco, o perito criminal também entra, assim, Com na certeza. questão de provas e tal. Não é só o crime do tiro da facada, mas, por exemplo, ele vai também entrar assim, foi desviado tanto da tal licitação e tal. Também é uma atribuição, ele também tem essa capacidade de estar assim, tipo, apoiando o GAECO, apoiando as outras instituições, assim. Todavia, veja só, vamos pegar um fato recente, né, na história, a Lava Jato, né? Fato recente na história aí. E antes da Lava Jato, o mensalão. Como é que se chegou a criar provas contra os indivíduos que tinham seus pontos acusados ali? Através de dados de celular, através da computação forense. Os peritos da computação forense analisaram N terabytes de informação, né, para poder, obviamente, se transformar isso numa Conhecimento de TI também. Né? Mas olha, a computação forense é uma área de franca expansão dentro da perícia criminal. Já há muitos anos. Você tem ali profissionais que quebram senhas de celular. Tem uma máquina chamada quebradora de senha. Que beleza. Entendeu? Então você não. Eu sempre brinco com os alunos, né, essa desgraça do nosso celular, isso é um ponto de prova contra todo mundo. Todo mundo tem um celular. Uhum. Tanto é que a gente vê alguns casos aí da pessoa que joga o celular pela privada. Já tem uns casos assim. Mas veja só, os peritos da computação forense, são muito sagazes, né? Eles conseguem recuperar texto apagado, recuperar foto apagada, recuperar uma série de situações que podem sobreviver ali com relação à produção da prova material. Eu tenho uma foto bastante interessante, o livro do professor Jesus Velho, que é um livro de ciências forenses, onde ele tem uma foto de um iceberg, né? E a água um pouquinho para cima do iceberg e um monte de iceberg para baixo da água, né? Uhum. Aquela foto. Então, o usuário só vê o que está para cima da água. Sim. Os peritos da computação veem tudo que está para baixo. Quer dizer, você vai buscar informações assim bastante importantes, né? Não só de áudio como de vídeo, né? Então essas duas coisas aí são bem próximas para produzir a prova material. E eu estou falando da computação forense, eu estou falando da fonética, eu estou falando de outras áreas. O que é a fonética? Fonética é identificação de locução, né? Identificação de voz. Aquela voz é a minha voz. Exatamente. Você tem uma proporção bastante grande de pessoas e áreas que trabalham com essa questão de identificação de locução. Né? E você veja assim que, por exemplo, eu já vi casos assim de pessoas assim, por exemplo, mas eu acredito, já vi assim, não uso o WhatsApp, mas uso o SMS, né? A pessoa assim, mas eu acredito que esse especialista em computação aí forense também consegue pegar o SMS, né? Eu não sou especialista na área de computação, né? Eu sou farmacêutico bioquímico e especialista na área de identificação humana. Mas, sem dúvida, toda semana, todo mês, todo ano, você tem ferramentas que são ferramentas criadas para isso, né? Nós temos ferramentas israelenses, americanas e outras que criam situações para você recuperar dados apagados, recuperar uma série de situações que possam sobreviver a fazer prova, né? Constituir prova. Você veja uma coisa interessante, né? A gente fala dessa questão, mas tudo hoje está na nuvem, né? Uhum, tudo. Então você faz alguma coisa aqui e vai para a nuvem. Pronto.
É só rastrear a nuvem lá que você pega as coisas. Então, o perito de computação forense ele tem uma visão holística dessa questão. Sim. E aí vem os crimes econômicos. Hoje você não tem mais livro de contador, você tem uma planilha eletrônica. Né? E planilhas eletrônicas são da computação forense. Então você vê isso, você pericia os crimes contábeis, os crimes contra a administração pública, através de análises eletrônicas, análises que envolvem a computação forense. E eu acho interessante quando eu vejo, assim, certos casos que vão para a mídia, por exemplo, um caderninho escrito lá, João, Quintão, Pedro, caderninho, e também uma planilha de Excel, uma coisa bem simples, a coisa que eu faço aqui, paguei tal, paguei isso, aquilo. E a partir dali que começa toda uma investigação, né? Que começa o novelo, igual no caso Watergate, né? Todos os nomes do presidente ali, que o Garganta Profunda falava, siga o dinheiro. Ali toda aquela investigação, né? Que ali eu acho que é perícia criminal e jornalismo investigativo ao extremo ali. Então você começa com um negocinho e vai, né? O novelo correndo atrás, né? E aí você também tem que entender assim que o criminoso ele tem uma capacidade intuitiva muito grande e dinheiro para fazer uma pesquisa e desenvolvimento de novos delitos, né? E a polícia tem que sempre estar à frente dele. Então, por exemplo, a vanguarda da perícia criminal hoje, vamos falar de identificação humana, por exemplo, você consegue fazer um retrato falado genético. Através de uma amostra biológica eu consigo saber se o cara tinha o olho azul, se ele tinha o cabelo castanho, loiro, se ele tem sarda, o formato do rosto dele. Então eu consigo hoje fazer, através da genealogia genética, esse tipo de determinação. Né? Você tem hoje a isotopia forense, né? Isótopos forenses. Né? A isotopia forense é uma análise química que você vê os isótopos de carbono, hidrogênio, oxigênio, e através desses isótopos você consegue identificar qual região foi extraída a madeira que foi contrabandeada. E aí a polícia rastreia isso e vai em cima. Então você está fazendo um tráfico de animais silvestres, por exemplo, tartaruga. Que foi agora que teve esse caso, dessa grande apreensão. A tartaruga que é criada em cativeiro pode ser vendida com carne e outras coisas do gênero. Mas a tartaruga silvestre, né, ou caga, tartaruga, seja lá como você queira chamar, o tracajá, né, você não pode comercializar carne silvestre. Então você raspa a unha desses animais, estuda a isotopia forense e vê o seguinte, ó, o animal que é criado em cativeiro come ração. Tem uma isotopia. O animal que é criado selvagem, ele come gramíneas, come outras, vamos dizer assim, outros vegetais que têm uma isotopia diferente. Então você consegue chegar hoje à identificação através desse ponto. Interessante. E eu vejo assim, eu sempre falo assim, como de uma maneira rasa, né? Você falando da mente do criminoso, né? Se o criminoso, tem criminosos que a gente vê, certos caras que ele estuda tanto o negócio, por que ele não faz o certo, né? Se ele tem um talento tão grande para... Eu fico impressionado, né? Impressionado assim, tal. A psicologia, claro, Freud explica, né? Deve explicar por que acontece isso. O cara tem um talento tão grande, mas resolve ir para... A psicopatia é uma coisa muito complexa, né? Então, como eu falei, a polícia tem que estar à frente do seu tempo. Então, por exemplo, nós daqui da Polícia do Paraná, nós temos um setor de psicologia forense, eu não sei se está vigente ainda, né? Inclusive, uma das pessoas que trabalham com isso, né, meu primo lá, o Guilherme Bertassoni, ele fez mestrado, doutorado nessa área, ele produz perfis genéticos, perfis psicológicos, né? Então ajuda na investigação, auxilia na investigação. Nós temos lá no Instituto Médico Legal os psiquiatras forenses, essa é uma área assim, extremamente importante, né? Uma linha tênue entre a pessoa que é imputável e inimputável para determinado crime. Então, o psiquiatra forense ele tem que estar preparado para identificar se realmente esse indivíduo ele é um sociopata, ele é uma pessoa inimputável ou se ele está fingindo ser, né? Isso é uma coisa bastante... não é uma coisa simples de você entender.
tem que ter um preparo, tem que ter uma vivência, tem que ter toda a parte inicial, né? Ser médico legista, ser psiquiatra forense. Então, isso para todas as áreas da perícia você tem isso. Eu sou mestre e doutor em genética forense. O pessoal que trabalha no laboratório de DNA hoje, todos eles têm pelo menos mestrado, né? Se não tiver uma especialização. Então, os peritos oficiais, na sua grande maioria hoje, eles já entram nos seus concursos com essa visão já da pós-graduação, né? E nenhuma polícia tem isso. As polícias que nós temos, a civil, militar, a penal, a maioria entra com a graduação, quando é exigida a graduação, né? Não, a polícia científica, a maioria entra já com alguma pós-graduação feita. Por quê? Porque é científica. Né? É científica. Exatamente. E como você mesmo falou, mais ainda para a questão do stricto sensu mesmo, né? Inclusive a gente tem umas perguntas aqui, ó, o Diogo Pantarotto, ele fez uma pergunta aqui. Professor, qual a diferença de perito criminal oficial e perito criminal judicial? A nomenclatura está errada, né? É o perito oficial e o perito judicial. O perito criminal é só o perito oficial, tá? Então, o que é o perito criminal? É aquele perito oficial criminal. Ele é um indivíduo concursado, né? Ele é um indivíduo prestou um concurso público, ele entrou, foi nomeado em caráter permanente e exerce a polícia científica. O perito judicial, ele não é concursado, ele se inscreve nas comarcas. Então, por exemplo, eu sou farmacêutico bioquímico, então eu vou lá na comarca de Curitiba, comarca de Ponta Grossa, e me inscrevo lá como perito judicial. Aí o juiz indica ele para fazer aquela perícia. Aí não é nenhum concurso, você foi lá como se fosse uma empresa mesmo. Ó, eu sei fazer isso, está aqui meu cartão. Na verdade é um cartão, é uma inscrição, o juiz vai analisar o teu currículo. Né? Certo. É uma análise muito mais criteriosa. Isso. Vai querer saber quem é você, né? Vai saber quem é. E só aproveitando a pergunta do Diogo, tem também a questão do assistente técnico, né? Então você pode ser perito criminal, perito judicial, né? E o assistente técnico, que é um perito contratado geralmente pelo advogado de defesa, para poder contrapor as perícias oficiais ou produzir provas a favor do réu. Certo. A Eve Freitas aqui também colabora, né, perguntando, professor Emerson, como se preparar para ser perito criminal oficial? Boa pergunta. Eve Freitas. Boa pergunta. Veja, o nosso Estado está com um concurso vigente aí agora, né? Estudar muito. Tá? Inclusive, até o professor Rafael Saraiva colocou aqui, ó, falando assim de ti, uma grande inspiração, bora para o concurso de perito no dia 21 de abril. Ele tá aqui, eu acho que ele já está inscrito. Ó, Eve, tá aí, ó. O professor Rafael é nosso professor aqui junto, na Santa Cruz, né? E é humorista também, fez ano passado aí um stand-up comedy de um professor doidão, viu só como tem um guitarrista, um stand-up comedy, tá cheio de coisa aqui. Então, tem que estudar bastante, porque veja só, saiu agora a lista de concorrência do concurso, né? Então, na área ali de farmácia, biomedicina e biologia, nós estamos ali com uma concorrência de uma vaga para 2.800 pessoas. Então você vai ter que derrubar 2.800 pessoas. Então você tem que estudar bastante, aí pelo menos de 3 a 4 horas por dia. Claro que a tua formação vai ser importante nesse processo, né? Então mesmo assim, você tem áreas ali, a área 5, né, que está com essa concorrência toda, mas tem uma área ali, que é a área de geologia, que está com uma concorrência baixa, né? Se não me engano, acho que é 1 para 120, uma coisa assim. Tem concorrência baixa, gostei. Concorrência de 1 para 120 em relação a um concurso público. Por que tem essa concorrência, Álvaro? Porque o salário inicial é de R$21 mil. Tá aí a explicação. E é o maior salário de todas as polícias do país, polícias científicas. O maior salário das polícias científicas estaduais está aqui no estado do Paraná, né? Então ele tem um espectro bastante importante para isso. Você imagine você passar num concurso público ganhando 21, 22 mil reais por mês. Quer dizer, você tá bom, né? Poxa, veja, eu como farmacêutico,
ganharia 4 vezes menos isso numa farmácia, né? E outras profissões aí. Então, a carreira da perícia oficial, ela é muito importante, ela é bem interessante, porque você inicia ganhando 21 mil reais, mas no final pode chegar até 40 mil reais. Então, essas pontas, a gente tem elas como uma questão bastante importante no processo. A pessoa procura esse concurso para poder ter essa estabilidade no final da carreira. A Eve até completou aqui, estou super inscrita para esse concurso também, estudando e foco, tá aqui, tá? Maravilha, ó, esse curso que nós vamos fazer aqui no dia 6 vai ter uma parte específica que eu vou falar sobre dicas do concurso, né? Vamos falar ali de concorrência, vamos falar ali da questão do estudo, vamos falar ali da banca, né? Essa banca que é a mesma banca do último concurso, né? Então, assim, a gente tem uma proporção bastante interessante aí para esse curso aí dentro do nosso espectro. Olha, não estou com a tela, mas coloquei aí, qualquer coisa vocês dão depois aí um pause, aí vocês conseguem pegar aqui o QR Code aqui do curso do professor, que é nesse sábado, dia 6 de abril, ó, 3 horas de conhecimento das 9 às 12, aqui no auditório do nosso Centro Universitário Santa Cruz. Então participe aqui com o professor que lê. E outra coisa, se você não tem esse link, você entra nas redes sociais lá, me adiciona lá no Instagram, e lá nas minhas publicações você vai ver... Qual que é o teu Instagram, professor? É @hbertassoni. @hbertassoni. Bertassoni com 2 S, tá? Ali você vai ver as publicações, né? Toda a parte aí de links para a inscrição do curso. E também não parei por aí, né, Álvaro? Eu também estou, na sequência, vendendo aí, né? Vendendo as ideias, né? Nós vamos ter um outro curso, que é um curso online, né? Um curso online aí que é gravado. Nós já estamos na fase final aí de término para o lançamento aí depois provavelmente ali em maio, junho, né? Desse ano. Opa, que beleza, então você vê que o professor aqui não para, é guitarrista, é perito, é professor, é influencer, é muita coisa. Esse professor aqui gosta de conversar aqui. Você sabe uma coisa interessante, ó, você tem essa veia aí da música, né? É importante falar isso. Quem almeja a carreira de perícia tem que estar preparado para uma coisa que indubitavelmente vai acontecer com você. De tanto você ver desgraça, morte, de tanto você ver assuntos que são de baixo astral mesmo, vamos dizer assim, você acaba ficando frio para as coisas. Certo. Sabe? Então, morte é uma coisa... normal, né? Uma coisa comum, né? Normal não é, mas... Quer dizer, é normal, mas para nós é muito comum, né? Então, a gente tem que ter uma válvula de escape. E a minha válvula de escape é a música. Que legal. Então eu toco guitarra há mais de 30 anos e eu tenho essa banda aí, a banda de fato, né? Opa, aí sim. Então a gente tem aí, eu tenho isso como uma válvula de escape. Então o que eu absorvi, agora eu estou mais na fase final aí de aposentadoria e tal, né? Mas na fase ativa mesmo, eu usei muito isso para poder ter a música como uma válvula de escape. É importantíssimo, você tem que trabalhar. Saúde mental, aí, mês passado nós fizemos aí a Semana da Saúde Mental, né, com a professora Maria Fernanda, a gente tem que fazer isso, porque senão se pira, né, senão a cabeça pira. Né? Não, e eu tenho colegas, né, colegas de profissão que realmente precisaram fazer um tratamento aí com um especialista para poder superar essas questões aí. Não tenha dúvida, né, professor, tá certo mesmo, professor. Aqui, continuando com as perguntas, aqui a Viviane Montargil colocou aqui. Como perito criminal, qual foi o caso que mais te impressionou? Qual foi a pior ocorrência? Olha, eu vou tratar desse assunto, Viviane, no curso, né, que é o caso Raquel Genofre. Certo. Aquela menina que foi morta, foi estuprada e deixada na rodoviária de Curitiba em 2008. Né? Eu trabalhei incessantemente nesse caso. E foi elucidado 11 anos, né? Foi elucidado... Que garra, hein? Que vontade. 11 anos depois, por meio do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Né?
Então foi uma conquista que nós tivemos, né? O Banco Nacional está vigente no país aí já há muitos anos. Esse perfil genético desse indivíduo foi colocado no banco, né? Já como primeiro perfil genético em 2014, mas infelizmente de 2014, ou melhor, de 2008 para cá, esse indivíduo não estava no radar da Polícia Civil, porque ele veio para cá, cometeu esse crime, né? E depois ficou rodando, e a Polícia Civil investigou muito, trabalhou bastante, né? E nós tivemos a felicidade em 2019, através de uma coleta de DNA em Sorocaba, onde esse indivíduo estava preso, né? Confronto de DNA de presos de interesse da lei com os vestígios nos estados, são 22 estados que tem o Banco Nacional, a gente conseguiu fazer o fechamento aí desse match. Impressionante, né? Uma coisa assim que... por exemplo, não vou tirar a surpresa do curso, Imagina. Mas, por exemplo, eu achei, ontem pesquisando, vi uma matéria tua, achei bacana, né? Você falou até da frieza que torna a profissão, né? E você dizendo numa entrevista ali, que repercutiu em vários veículos ali, você dizendo, 11 anos depois, você chegou a chorar, né? Quando você fez essa descoberta, né? Que era uma coisa brutal, né? Brutal, não tem... Porque você fica numa pesquisa, você fica numa persecução muito grande, né? Com relação a esse violento. Bom, igual a Raquel Genoff, nós temos pelo menos mais uns 10, 15, né? Mas, como foi o primeiro trabalhado dessa forma, e na época eu falava para a delegada Vanessa Alice, que conduziu as primeiras investigações, eu falei, doutora, infelizmente, nós vamos ter que pegar esse indivíduo aí pelo banco de dados, né? Então, nessa concorrência bastante grande, né, que nós tivemos, quando você chega 11 anos depois, né, e não fui só eu que chorei, todos os envolvidos da equipe, né, teve essa particularidade. Eu fui o perito que levantei o perfil genético lá em 2008, né, mas depois assumi outras funções no Estado também, acabei saindo do laboratório, depois eu voltei em 2019. Levantou o perfil genético, por exemplo, você diz ali que todas as provas que tinha ali na mala, no corpo... O sêmen encontrado na vítima foi o responsável pelo perfil genético dele. E foram, a gente trabalhou em mais de 170 confrontos. 170 suspeitos que a Polícia Civil nos encaminhou, né? Então, por que a gente fala que tira um peso das costas, né? Primeiro, para devolver à mãe, né, e aos pais da Raquel a justiça de quem cometeu esse horroroso crime, né? Um monstro, na verdade. E segundo, claro, você mobilizou muitas horas de trabalho, mobilizou inclusive, na minha particularidade como perito, nós criamos tecnologia para isso. DNA de toque, por exemplo, foi implantado e impulsionado. Se você encostar em qualquer objeto, você deixa DNA. Nossa, não é nem a digital, é não, DNA. Você deixa a digital e o DNA. Você tem células da epiderme que você deixa presa na superfície. Então, haviam suspeitos na época que a Polícia Civil não conseguia chegar neles por conta da sua posição na sociedade, e aí a gente trabalhava em cima do DNA de toque, entende? Então a gente fazia análise de DNA em cima de coisas que são importantes para persecução criminal. Então por isso que a gente teve essa carga emocional muito grande, né? Estabelecendo esse ponto. Mas eu acho que o pior de tudo, melhor, né, de tudo, não foi só você se emocionar com isso, estabelecer, né, a carga emocional também vem, nesse caso em tela, porque a Raquel tem a mesma idade da minha filha, né? Certo. Então a gente tem até essa carga emocional, mas o mais difícil de tudo foi ao vivo, né, no tete a tete, você falar para a mãe dela que nós tínhamos chego no autor, né? E aí não foi só o Emerson chorando, foi todo mundo, a mãe, tudo, né? Todos. Então, assim, é uma coisa bastante gratificante, né? Isso é uma das coisas que eu queria falar bastante, né? Sim. A carreira é bonita,
a carreira é gratificante, você tem uma percepção salarial que não existe em outras áreas, né? Então, você chegar à conclusão de vários casos, eu tenho mais de 5.600 laudos de DNA assinados, né? Não só criminais, como civis também, porque a gente fazia paternidade no laboratório de DNA, lá a gente fazia paternidade civil, né? Para o Ministério Público. Então, a gratificação, é muito gratificante você chegar à autoria de um crime, chegar à materialidade, à autoria de um crime através de uma pesquisa, de uma técnica que você se preocupou, que você se dedicou muito ao longo de muitos anos, né? Muitos anos de estudo, vamos dizer assim. Não é. É interessante a gente, por exemplo, como eu te falei, sendo leigo, né? Sendo leigo, a gente vê, assim, por exemplo, que a gente desmistifica muitas questões em relação ao que é, né? O que é a perícia criminal, né? Isso daí abre tanto é que o professor Marlon aqui com o perfil aqui, coordenação do curso de Direito, acredito que é ele aqui que fez essa... Vamos ao curso, com certeza vai ser um diferencial. Grande abraço para o professor Emerson, né? Um abraço para o Marlon. Obrigado aí, Marlon. E a gente tem um vídeo aqui de um aluno também da nossa escola de Direito aqui, que mandou uma pergunta aqui pro professor Emerson a respeito também da perícia criminal e também do caso. Vamos ter o vídeo aqui do aluno Alan, do 9º ou 10º período de Direito. Obrigado, Alan. Excelente pergunta. Veja, a parte operacional, ela vai desde a coleta do vestígio, né? A gente chama isso de cadeia de custódia, que é o princípio mais importante da perícia criminal, que é a cadeia de custódia, onde você garante, né, a autenticidade e a fiabilidade da prova, através de saber que o que você está analisando é aquilo que foi coletado no local de crime. Você tem que atestar e prestar atenção e se munir de todas as informações importantes possíveis a respeito da tecnologia envolvida na produção da tua prova. Você tem que interpretar estes exames, né, da forma como tem que ser, dos princípios básicos e técnicos daquilo que você está fazendo, e finaliza isso com um laudo. Né? Parece muito simples, né? Mas isso demora 15, 20 dias. Né? Um exame de DNA, um exame de análise genética, ele tem 11 etapas. As pessoas acham que é só botar uma gota de sangue dentro do aparelho e ele sai todo o DNA. Não é assim. Você tem que extrair o DNA, você tem que quantificar esse DNA, você tem que amplificar esse DNA por uma técnica chamada PCR. Depois você ativa esse DNA, separa fragmentos num equipamento chamado sequenciador automático, óleo automático de fragmentos. Depois você vai transformar esses dados numa parte de herança genética, né? O que veio do pai, o que veio da mãe. Então você tem que entender de biologia, tem que entender de genética e tem que entender de tecnologia, né? Porque depois que você termina tudo isso, você tem que alinhar um software estatístico para trabalhar com as probabilidades. Probabilidade de paternidade, probabilidade de maternidade, probabilidade de progênie, né? Ou o índice de verossimilhança, o índice de incidência. Então você tem que estar bem trabalhado com isso, bem atualizado, né? Trabalhado ou atualizado, e ter conhecimento sólido na área. Uma das coisas que eu me orgulho muito em relação ao nosso trabalho pericial, né? E eu posso falar do laboratório de DNA e também de outros laboratórios, em especial toda a Polícia Científica do Estado do Paraná, porque ali fui diretor e ali eu conheci muita gente, né?
é que nós temos muitos profissionais que fazem isso com maestria, fazem isso em todas as áreas, na balística. Inicialmente agora nós temos um Banco Nacional de Balística, né, o Paraná foi um dos pioneiros nisso. Nós temos uma série de informações importantes sendo tratadas em todas as áreas. Faço aqui a menção operacional que o Alan perguntou, né? A hipnose forense, que é uma coisa que nós iniciamos aqui no Brasil. Não tinha o único laboratório da América Latina que fazia hipnose forense, era o nosso, né? Fazer o retrato falado junto com a hipnose. Então nós temos vários peritos que foram, são e serão, né, ícones aí para esse tipo de trabalho. Tá? Então assim, eu estou lembrando da balística, mas também outras áreas também são importantes, eu não queria esquecer de ninguém. Né? E isso, gente, faz toda a diferença, porque estar na vanguarda da perícia significa diminuir a criminalidade, prevenir delitos e, consequentemente, estabelecer a justiça no nosso glorioso Estado Democrático de Direito. Olha, é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, né? Professor, você falou, a gente estava caminhando para o nosso encerramento aqui, você falou da tecnologia, software, hardware, né? E a Maristela Ribas manda uma pergunta aí nessa questão. Bom dia, professor. Como a tecnologia está contribuindo para a criação de provas? De todas as formas possíveis e imaginárias. Vou dar o exemplo do Banco Nacional de Perfis Genéticos, né? A Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, a RIBPG. Você tem um sistema informatizado chamado CODES, que vem do inglês Combined DNA Index System, em que você indexa perfis genéticos entre vários grupos, né, que são os 22 laboratórios de cada estado, entre os grupos que estão sendo formados pelas amostras conhecidas, são os presos em penitenciárias, e as amostras questionárias, são aquelas amostras coletadas em locais de crime, que você não sabe a procedência, né? Então, quando essas informações, através da indexação informatizada desses perfis genéticos chegam, você tem aí um match, né? E aí você consegue chegar a um indivíduo, a identificação criminal de um indivíduo, sem ter ele sido formalmente acusado. Interessante. Gostei do match que você falou, não é só no Tinder que tem match. Na perícia criminal tem. Então, o match é um match menos legal, vamos dizer assim. É um match genético. O né? match genético. Isso, você analisa 23 regiões do genoma e essas 23 regiões ela acaba sendo coincidente. Né? Não existem dois indivíduos não aparentados com o mesmo DNA na galáxia. Né? Oh, professor, por que galáxia? Sim, porque, enfim, a análise estatística ela é robusta, né? E toda vez que a matemática tenta explicar a biologia, algumas coisas acontecem, né? Algumas farpas e faíscas saem. Mas é assim, né? A probabilidade de ter dois indivíduos não aparentados, né? E não sendo gêmeos, monozigóticos, ela é praticamente nula, né? Então é bastante robusto isso no nosso dia a dia. Vamos fazer a análise da amostra aí na galáxia mesmo. A gente recebe aqui uma pergunta também do Josué Lopes, né? Professor, como que o professor achou a pena justa do caso Daniel? Pois é, sabe que quando aconteceu o caso Daniel, eu estava saindo da direção da Polícia Científica, acho que foi em junho de 2018, alguma coisa assim. Eu relativamente não acompanhei muito, né? Mas eu não sou uma pessoa mais adequada para dizer em relação à justiça ou não. O que eu posso dizer para você, sim, que a justiça foi feita, né? Ocorreu um crime de homicídio, seja ele por qualquer motivo que tenha sido, né? Ninguém pode matar outra pessoa a seu bel prazer ou às custas de uma questão mais delicada em relação comportamental. E, claro, aí salvo nas predisposições aí o trabalho dos advogados de defesa, o trabalho do Ministério Público. Então eu acho que uma vez cometido um homicídio, premeditado ou não, estabelecido ou não, a justiça chegou a uma conclusão, né? No caso aí, uma condenação bastante grande aí, né? No caso ao indivíduo que foi formalmente acusado, ao réu formalmente acusado. E aí, e também, como que é?
confessou, né? Eu confesso. Eu confesso, né? E as provas que foram obtidas no processo, elas foram muito claras, né? Não se... Na maioria das vezes o réu contesta ser ele o autor, o réu contesta ser ele um partícipe do crime, né? Nesse caso aí me parece que havia já essa questão mais bem definida, mais bem desenvolvida. Entendi. O crime, né? O crime é a criminologia é uma ciência bem interessante, assim mesmo, que você fica vendo, assim, tipo, eu como, por exemplo, curioso aqui, né? Fazendo essas indagações aqui, a gente vê o quanto é fascinante, né? Quanto é fascinante essa área. O professor Marlon aqui colocou também. Grande abraço para o professor Álvaro, sempre levando conhecimento. Obrigado, Marlon. Obrigado aí pela parceria, estamos juntos aqui. E a Letícia mandando aqui, parabéns pelas contribuições e exercício tão excepcional para o nosso Brasil. Ela mandou, acho que uma medalha de ouro aqui, que ficou o código, não deu certo, não apareceu daí. Obrigado, Letícia, obrigado a todos vocês, né, que mandaram aqui as perguntas, aqui, que colaboraram nessa sensacional entrevista aqui com o professor Emerson. Professor Emerson, muito obrigado pela tua presença, obrigado aqui por colaborar conosco aí. Vou até colocar de volta aqui o teu Instagram aqui, Bertassoni com 2 S aí, para vocês procurarem aí toda a questão aqui do curso do professor aqui, que vai ser esse sábado agora aqui no Centro Universitário de Santa Cruz, no nosso auditório. Então participe. Professor, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado aí por compartilhar conosco desse teu conhecimento aí, só gratidão e que, por exemplo, a ciência, a criminologia enquanto ciência cresça cada vez mais, que as políticas de Estado sejam, enfim, efetivadas e que o crime diminua substancialmente nesse nosso grande Brasil, aí, como o professor falou. Perfeito, Álvaro. Eu que agradeço o teu convite e já, não sei se a gente já pode falar alguma coisa a respeito disso, né? Mas a gente vai voltar mais vezes aqui, né? Claro. Com o nosso futuro projeto aí. Isso, vamos voltar mesmo. Podemos falar, vamos falar e vamos fazer. Criando aí um podcast aí só para a questão relacionada às questões de segurança pública e a questão criminal, né? E assim, vou reforçar, pessoal. Amanhã não, sábado, dia 6, curso de perícias criminais. Então se inscrevam, né? O aluno de Santa Cruz tem R$50 de desconto, mas o curso não é só para o aluno de Santa Cruz, ele é para os alunos de fora, para os profissionais de fora também. Mais que isso, pessoal, nós vamos ter aqui o sorteio de brindes, vai ter coffee break, né? Um curso preparado para vocês, que nós vamos discutir aí toda a parte da perícia criminal, né? E também queria agradecer aqui na pessoa do meu parceirão, meu irmão, o William, que está aqui hoje no estúdio. Eu ia falar dele, eu estava esperando para dar aí o parabéns aí para o William, o diretor de redes sociais aqui do Emerson aqui. Também quero agradecer a Viviane, que é outra partícipe também desse processo, a minha esposa, né, Viviane, ela está comigo junto na parte da criação, né, enfim, e toda a equipe que está envolvida aí nessa questão aí do impulsionamento desses nossos cursos e também da criação desses conteúdos aí, né? Legal, é bacana. É sempre uma equipe, né? Como você mesmo falou na elucidação lá do caso da menina Raquel, é uma equipe, né? O teu trabalho aí que está se destacando muito é uma equipe. Não somos seres gregários, não trabalhamos sozinhos, né, professor? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz Sempre tem alguém junto, dedicado, e essa equipe é muito boa. Eu tenho muito orgulho dessa equipe. Que bacana mesmo. Então um abraço para a Viviane, um abraço para o William que está aqui nos nossos bastidores. Obrigado. Agradeço, um abraço para todos vocês aqui que estavam ligadinhos aqui com a gente aqui. O William mandou um abraço aqui, ó. O William esse aqui é o William, ele está aqui, ó, aparecendo aqui na nossa live ali com o perfil dele do YouTube. Obrigado aí, William. E obrigado a todos vocês que participaram aqui conosco do nosso Universo Talks, aqui com o professor Emerson Bertassoni, ele que é perito criminal, que é doutor em genética forense, ele está no CSI, acho que ele é roteirista do CSI e não contou aqui pra gente aqui, mas eu vou conversar e daí vou convencer ele a contar pra gente aqui, porque esse aí sabe muito. Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu tenho certeza que você que está vendo ao vivo aqui
Aprendeu, você que está vendo já na nossa gravação aqui, está aprendendo ao vivo, porque conhecimento é isso, conhecimento deve ser compartilhado. Conhecimento guardado que é só para si é egoísmo e não segue em frente. O conhecimento para crescer tem que ser compartilhado. Isso que o professor Emerson e o William vieram fazer aqui conosco, compartilhar conhecimento. Façamos isso. O conteúdo aqui do Universitalks, do Centro Universitário Santa Cruz, não é só para curtir, também é para compartilhar. Esse é o grande valor de uma universidade. E antes de terminar, mais uma vez um pedido. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações, curta, compartilhe com os amigos, com a família. Vamos crescer esse nosso universo do conhecimento. Nós dependemos de vocês. Estamos aqui construindo conhecimento justamente para criar isso. A internet tem muita coisa esquisita, de gosto duvidoso? Tem, mas é como eu mesmo falo, né? Eu uso essa metáfora. A mesma faca que faz o que mata, né? Como a gente falou aqui, é a faca que também faz o alimento. A internet é a mesma coisa. Vamos usar a internet na melhor maneira que nós podemos. Tá? Então, um abraço para todos vocês. Agradeço mais uma vez aqui a presença do professor Emerson, do William e de todos vocês. Um abraço para vocês. Fiquem bem. Até a próxima. A Eve aqui mandando um abraço. Show do podcast. Parabéns, professor Emerson. Eu que agradeço. Obrigado. Aí também, Eve. Valeu. Curta, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Vocês todos aí. Curta, compartilhem. Mostre esse conteúdo para mais gente. Pessoal, um abraço para todos vocês. Hoje, às 8h15, teremos um podcast aqui no canal sobre às 8h15 da órbita de aviação. Então participe, fiquem ligadinhos aqui, 8h15 estaremos de volta agora falando sobre a órbita de aviação. Obrigado pela presença de todos vocês, um abraço e até de noite com mais uma edição aqui do nosso Universitalks, o podcast, videocast do nosso Centro Universitário Santa Cruz. Um abraço para todos vocês. Até mais. Tchauzão. Tudo de bom. Valeu. Maravilha.